Eu queria compartilhar com você um trechinho de um aprendizado que eu tive num filme que eu assisti. Eu achei bastante interessante. Um empresário muito áspero com as palavras, aquela pessoa muito prepotente, muito arrogante. Ele é aquele cara que, na opinião dele, ele é a única pessoa certa, só ele sabe fazer as coisas, só ele é correto, só ele tem razão. E o que acontece? Sem ele perceber, ele começa a ferir as pessoas através das palavras. Muito áspero a forma como ele falava com os colaboradores, com a família, com a esposa. Começou a trazer consequências ruins. E um certo dia aconteceu uma coisa muito interessante com ele. E aí o que acontece? Num determinado momento, esse cara se depara com uma árvore muito bonita, muito frondosa, cheia de folhas. Uma árvore assim, sabe? Linda. E ele se aproxima daquela árvore. E ele acaba aqui tocando no tronco daquela árvore, no que ele se fura. Quando ele se fura, sem ele saber, depois no decorrer do filme é que ele fica sabendo, ele se conecta com aquela árvore. E aquela árvore ela tem 1000 folhas. E aquelas folhas equivalem à fala daquele rapaz, as palavras que saem da boca dele. Então ele acaba aqui descobrindo que, na medida em que as folhas vão caindo, é equivalente a cada palavra que ele fala. E quando chegar na última folha, que aquela árvore secar, equivale à morte daquele rapaz. Então ele entra em pânico, ele entra em desespero, ele começa a perceber que a partir daquele momento ele não pode mais falar por falar. Ele tem que falar com muita certeza e escolher as palavras. E ele fica, sabe, no decorrer do filme, uma certa parte, ele entra em pânico, porque afinal de contas, ele vai morrer, na medida em que ele vai tirando, jogando as palavras fora da boca dele. E sabe? Então, quando ele percebe, quando ele entende que ele tem que agora repensar, ele começa a usar as palavras dele de uma forma sábia. Ele começa validando os colaboradores, ele começa falando palavras de afeto, de amor para a esposa, para a filha, nos ambientes onde ele se encontra. Qual é a lógica disso? Faz sentido. Afinal de contas, ele imagina, se de qualquer forma eu vou morrer, pois então que eu use essas minhas últimas palavras para fazer coisas boas, para expressar sentimentos e expressar coisas boas. O que ele não sabia é que na medida em que ele foi mudando a comunicação dele, ele foi transformando o ambiente onde ele trabalhava, ele foi transformando a família dele e no final das contas ele nem morreu. Tá? O filme é lindo, se chama As 1000 Palavras. Se você quiser, você pode assistir. Eu vim aqui contribuir contigo com esse filme e aproveitar e te fazer uma pergunta. Imagina que fosse você na pele desse rapaz. Imagina que se de repente você começasse a ter que mensurar cada palavra que sai da sua boca. O que você iria falar para o seu filho quando você acordasse? Imagina que suas palavras estivessem contadas e que num determinado momento da tua vida, tu ia olhar e dizer, eita, são as últimas palavras. O que você ia dizer para o seu cônjuge? O que você ia dizer para os teus colaboradores? Para o teu patrão? Para as pessoas que estão perto de você? Você já parou para pensar sobre isso? A ciência explica que a epigenética, ela alcança até a 4ª geração da nossa família, das nossas vidas. Ou seja, tudo aquilo que eu falar hoje para as minhas filhas vai afetar a vida delas até a 4ª geração. Eu vi esses dias a entrevista de uma empresária rica italiana que ela disse que não consegue esquecer a frase da mãe dela dizendo assim, preta fedida, sai de perto de mim. Tu imagina o que não pode gerar na mente do teu filho as palavras que você fala para ele quando ele acorda. Ou quando ele faz algo que não está do teu agrado. Imagina o que você não pode causar na mente da tua filha. Coisas que você olha e não concorda e você fala aquilo sem você pensar. Pensa sobre isso. E eu queria te dizer mais uma coisa. Talvez você olhe para mim e diga assim, Neide, como que eu vou expressar amor se eu não tive? Como que eu vou dizer eu te amo se eu não escutei eu te amo na minha infância? Como que eu vou abraçar se eu não fui abraçada?
Como que eu vou ser generosa com alguém, expressando palavras de sabedoria e palavras de afeto, se não fizeram isso comigo? Pois é justamente isso que eu quero falar para ti. Você é a pessoa mais indicada no mundo para falar de amor, para abraçar, para falar de afeto, porque você sabe exatamente a falta que isso faz na vida de alguém. E mais uma coisa, há abundância na falta. Presta atenção nisso. Há abundância na falta, tá? Pensa no que você fala para os teus filhos. Pensa no que você fala para você quando você se olha no espelho. Pensa no que você fala para as pessoas que estão perto de você. Começa a observar as palavras que saem da tua boca. As palavras têm poder de vida e têm poder de morte. E elas alcançam até a 4ª geração. Pensa sobre isso, tá bom? Eu te desejo um dia extraordinário. Que Jesus possa tocar no teu coração. Para que todas as vezes que você for falar alguma coisa, você falar palavras proféticas, palavras de sabedoria, que possa edificar na vida de alguém e não destruir. Um beijo e um abraço da sua amiga Ineide Costa.